Boa noite. Então, para mim é um prazer estar com vocês aqui, minha primeira vez aqui na cidade, lá em São Paulo. A mulherada, quando soube que eu vinha para Jaú, não sei porquê, traz uma coisa para mim, não sei o que, eu vou descobrir que é o sapato, Mas é um prazer estar com vocês aqui, já conheço alguns colegas aqui, já tive oportunidade, de conhecer, outros a gente vai ter oportunidade depois. Isso. Pode me chamar de Cruz, que é um nome de guerra, Eu, dentro da Polycom, sou responsável pela área chama-se de aplicações. Então, cabe a mim achar, encontrar no mercado o que é que as tecnologias estão trazendo para o mercado. Muitas vezes a gente vai lá fora trazer alguma coisa para cá, estabelecer, entender o que está acontecendo, a importância deles no mundo e por que vai chegar e por que é importante para nós no Brasil. Também, dentro da Polycom, eu sou um gerente de produtos de duas linhas específicas que estão aqui ao lado. A linha Fluke, que são equipamentos de medição e certificação de carros, digamos assim, a minha especialidade. E a linha Dutch-Wheeler, que é uma linha suíço-alemão, produtos assim, para a área de cabeamento, mas voltado para um mercado mais robusto, principalmente indústria. Para vocês terem uma ideia, nosso maior cliente aqui no Brasil é a Continental Pneus, a Volkswagen e outras empresas de origem europeia, porque esse é um produto alemão-suíço e os europeus gostam de produtos europeus. Bem natural, Assim como os americanos procuram produtos americanos, aqui nós temos uma linha de produtos americanos e os europeus buscam produtos europeus. Então, temos assim para todos os gostos, em outras palavras. E outra coisa que a gente está sempre fazendo é dando treinamento. Então, já fizemos treinamento no Brasil inteiro, onde tem necessidade. Treinamento, quem é professor sabe disso, é uma oportunidade que a gente tem de passar o nosso conhecimento. E temos orgulho de fazer isso, e é uma das coisas que eu sempre gostei. São 25 anos já de carreira, pelo cabelo branco, para ter uma ideia do tempo que a gente está nesse mercado. Então, depois eu vou ficar à disposição para os senhores, quem quiser, pelo menos naquela linha lá, que é a minha especialidade, os meus produtos, posso esclarecer juntos. Me deram um tema que era para falar do futuro das redes. Aí eu comprei uma bola de cristal, fiquei lá fazendo uns mandrake, mas não deu muito certo. Mas para mim o futuro o que é? É conhecimento. E é algo que eu estou sempre buscando, faz parte do meu trabalho, adquirir esse conhecimento, passar para frente, adquirir esse conhecimento e trazer para o mercado. E se tem uma coisa que eu aprendi há muito tempo, como engenheiro, é respeitar normas. E se tem uma coisa que eu não aprendi na faculdade, não aprendi na escola, foi normas. Eu saí da escola, saí da faculdade, sem saber exatamente o que era uma norma, na vida, Mas o que aconteceu, a primeira vez que eu li uma norma, eu falei, caramba, aqui está o conhecimento, é o que eu precisava, Porque eu imaginava que eu sabia, mas eu não sabia. E conheço muita gente que fala, eu conheço norma, mas às vezes um trechinho, um conhecimento básico. E a norma não é quem já pegou uma norma para ler? Alguém aqui já pegou uma norma para ler? Opa! Sabe que norma não é aquela leitura agradável, Você fala, vou no banheiro, vou ler uma norma, Não dá, É cheio de letrinha, pouca figurinha, Então, quer dizer, eu tenho que me concentrar muito numa norma, E a primeira vez que eu li a norma, eu falei, caramba, está aqui, é isso que eu preciso, E dali eu tirei muito conhecimento. E nesses últimos 25 anos eu durmo com a norma debaixo do travesseiro, Porque se eu não consigo ler, porque eu estou cansado, eu assumo por osmose, pelo menos, E de lá para cá, hoje eu faço parte do comitê da COBEI, comitê do COBEI na BNT, e a norma brasileira de cabeamento estruturado, eu faço parte dessa norma hoje. Já estou no terceiro comitê de normas, já fizemos a norma de cabeamento estruturado, já fizemos a norma de automação residencial, e estamos agora com 50% da norma de espaços e caminhos, que não tem no Brasil. É a primeira vez que conseguimos reunir uma equipe, um grupo, que, para você ter uma ideia, inclui arquiteto, bombeiro, sindicalista, alguns engenheiros, porque nós estamos falando agora como deve ser construído o prédio, o que deve ser construído dentro de um prédio para você passar telecom.
Então você imagina a briga, né? Entre engenheiro, arquiteto e aquela velha história. Então, a gente encarou e estamos fazendo, já estamos com 50% dela pronta. Acreditamos que em setembro vamos colocar para análise pública. Vocês podem entrar no site da ABNT e se inscrever e recebe uma cópia e você tem direito de fazer críticas, né? Aí as críticas, de repente, se for consistente, a gente pode até chamar a pessoa para defender a sua ideia, certo? Mas é assim que funciona, né? É importante. Então, quando falaram para mim falar do futuro, pessoal, eu pensei, vou falar da norma, então, que esse é o futuro. Se eu conheço norma, eu tenho futuro. Caso contrário, a gente vai tropeçando, né? Agora, quando se fala de norma, qual norma que vocês conhecem? Eu vou fazer um projeto aqui de acordo com a norma. Qual norma que você mais usa lá? PA 568, que está na versão C, já está na revisão na D já. A D já sai para esse ano, né? Então essa é a primeira resposta comum, né? Por quê? Porque é uma norma americana e quem trouxe para cá foram os americanos, quem chegou primeiro aqui foram os americanos, né? Então é mais conhecido. Aí tem a sua suite, né, de normas. Você tem a 568, tem a 569, 606, 607, né? Então você tem um conjunto de normas. A gente se especializou em norma americana. Agora, quem conhece a norma da ABNT? Eu já perguntei isso no auditório com 500. A resposta também não teve resposta, né? Então percebe, gente? Só que nós estamos no Brasil, né? As normas que nós temos o direito de usar e devemos usar são a norma da ABNT. Aí alguém levantou a mão, mas claro que é a norma. Não tinha, né? Tá certo, por isso que a gente não usava, né? Não tinha norma. Agora nós temos, né? Então, vou tentar falar um pouquinho a respeito disso, né? Deixa eu ver se eu entendo isso aqui. Tá. Quem quiser anotar, a norma hoje chama-se ABNT-NBR 14565. Essa é a norma do futuro presente, né? Não futuro, já é presente. Essa norma está estabelecida. Essa norma saiu oficialmente, ela foi lançada em 2012, oficialmente reconhecida e carimbada pela ABNT agora em 2013, janeiro de 2013, essa é a norma brasileira. Tá? Ela tem esse nome, carregamento estruturado para edifícios comerciais e data center. Então, onde que eu adquiro essa norma? Eu acho na internet? Eu acho que ainda não, acho que ainda ninguém colocou lá. Mas a norma tem que ser adquirida, né? Mas essa norma devia ser dada, eu também concordo. Mas como é um organismo, né, misto, meio governo, né, meio... Então, o que acontece? Tem que pagar cópia. E hoje, mais ou menos, custa R$3 por página. Frente e verso, né? Mais ou menos. Então, essa norma aqui vai estar em torno de 160, R$180, mais ou menos, a norma. Né? E a norma tem direitos reconhecidos, né? Então, o certo é não sair divulgando. Então, se você compra a norma, não sai dando cópia para todo mundo. Você gastou, você investiu, né? E tem copyright, né? Então nós temos que garantir isso. Então quando você compra, ela sai, se você for engenheiro, tem 50%, se for engenheiro, né? E tiver tudo bonitinho lá, né? Onde você tem que pagar as suas coisas. Então você tem 50% de desconto. Caso contrário, a empresa compra e na margem lateral sai o nome da sua empresa lá para dizer que você foi lá, você investiu, você comprou e não devia ser copiado, né? E assim por diante. Bom, então o que essa norma tem aí de novidade? Novidade nenhuma, né? Porque é a norma mundial, ok? Então a Associação Brasileira, normas técnicas, só rapidamente aqui, né? Uma entidade privada, sem fins lucrativos, de utilidade pública, fundada em 1940, é reconhecida pelo governo brasileiro como o único fórum nacional de normalização. Então, aqui no Brasil, quem manda é a ABNT nesse sentido, né? Membro fundador, ela é membro fundador da ISO, International Organization for Standardization, ou seja, ela é membro das normas internacionais, é membro do COPAN, que é a Comissão Pan-Americana, e a AMN, a Associação do Mercosul. Então, um detalhezinho aqui importante, pessoal. O Brasil não tem acordo com normas americanas. Legalmente, normas americanas não têm validade no Brasil. Então, por exemplo, se coloca numa licitação, o projeto de acabamento tem que estar de acordo com a norma 568C. Ele pode ser impugnado rapidamente. Eu já impugnei mais. Porque está fora das leis brasileiras. As leis brasileiras só reconhecem normas ISO, COPAN, AMN ou ABNT. Aí ela diz o seguinte, a norma brasileira, né? Se
um projeto, por acaso, demanda uma norma que não tem no Brasil, não tem na ISO, que eu duvido, né? Mas que não tem na ISO, aí poderia fazer referência a uma outra norma estrangeira. Tá? Mas, nesse caso, existe. Então, o Brasil, pessoal, tem acordos com esse organismo aqui, ISO. Então, a norma brasileira, ela é uma cópia bem feita da norma ISO. Então, o Brasil está de acordo com os padrões internacionais. Ah, mas quem usa padrão ISO é Europa. Ok? Eles optaram por usar um padrão internacional. A Europa tem normas europeias. Porque às vezes eu ouço alguém falar, mas a norma ISO é europeia. Não, é uma norma internacional. Incluindo a própria norma TIA, faz referência a ISO também. Ela vai buscar referências a ISO. É norma internacional. Qualquer país pode fazer referência. Você pega a Austrália tem norma, Nova Zelândia tem norma, Coreia tem norma, Japão tem norma, né? E aonde eles tiram a referência? A norma ISO. Foi o que o Brasil fez, a mesma coisa. Né? Então, as normas mais conhecidas estão aqui. A ANSI tem a 568C, né? Saiu em julho de 2009, então ela já está em revisão. A ISO IEC 11801, esse Amendment 2 aqui, a edição 2.0, quer dizer que foi a revisão, a qual a norma brasileira fez referência de 2010, e a BNT 14565, que foi lançada em janeiro de 2013. Essas são as normas de acabamento estruturado mais conhecidas. Como falei, tem a japonesa, né, tem a australiana, mas a australiana é baseada na ISO e outras também baseadas na ISO. Né? As principais referências assim, no nosso mercado seriam essas. Né? Então, esse projeto foi elaborado por uma comissão, a comissão chama Comissão de Estudo de Acabamento Estruturado para Edifícios Comerciais e Data Centers. Foi colocado um módulo de data center, porque existe uma norma americana e uma norma europeia, né, uma norma ISO para data center, nós não temos. Então, pegamos um pouquinho, uma fatia, né, uma lâmina de data center, incorporamos também. Então, ela fica uma norma assim, bastante avançada, podemos chamar nesse sentido. Né? Tem essa carinha aqui, a norma. E a abordagem dela é enorme, né? Vamos ver aqui rapidamente, né? Conceitos e requisitos gerais do sistema de cabeamento, vai dizer como tem que ser feito o cabeamento, a estrutura do cabeamento, o desempenho, a distribuição. Depois ele começa a fazer o projeto em si, né? Distribuição, área de trabalho, implementação, desempenho, os requisitos de hardware que eu preciso, né? O requisito que vai dizer, olha, eu preciso de categoria 5E, ou 6, ou 6A, e assim por diante. Né? Procedimentos de teste, aí ela fala, você tem que usar equipamentos de certificação. Como é que eu sei que uma rede funciona? Ah, você pega o notebook e espeta, se você acessou a internet, funciona. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Aí, distribuição de backbone. Então, a norma passa a discorrer sobre todos esses assuntos. Né? Especifica, então, o objetivo de uma norma, o escopo básico dela, é acabamento estruturado para uso, veja, nas dependências de um único ou um conjunto de edifícios comerciais em campos, bem como para a infraestrutura de acabamento estruturado e data center. Então, eu posso pegar um escritório, uma sala, um andar, um edifício, 2 edifícios, um campus universitário e interligar tudo isso baseado no conhecimento que essa norma me traz. Então, eu tenho tudo o que eu preciso da área comercial. Mas é alguém industrial? Existe a norma industrial internacional, que ainda nós não tocamos nela. Existe a norma ISO, existe a norma americana industrial, que serve como referência, né? Aquilo que eu falei. Ah, não tem outra norma aqui no Brasil, mas tem isso, mas posso usar a americana também. A americana 1005 é industrial, mas nesse caso aqui ela se aplica à comercial. Então ela passa a especificar tudo, estrutura de configuração, interfaces, requisitos, recomendações de forma geral. Né? E aqui você tem essa visão mais ampla do projeto. Né? Então aqui ele começa a numerar, dar nome, né, aos bois ali. Ó. Quem é quem dentro de um edifício. Né? Então mudou alguns nomes que a gente conhecia no passado. Né? Então quando eu falava assim, simplesmente, eu tenho uma caixa, eu tenho um quadro, agora ele passa a ser chamado de distribuidor. Então muda assim conceitualmente alguns detalhes, mas você pode enxergar tudo aqui. Ó. Se eu começar pela área do usuário, eu tenho a tomada de telecomunicações, TO aqui, né, que é aqui embaixo, eu tenho o TO, eu tenho o CP, ou CD na verdade como distribuidor, e eu tenho o FD, aí que tem aqui o distribuidor de piso, o FD, onde estaria o seu rack, por exemplo, e não sei se todo mundo está familiarizado com a simbologia de projeto, mas onde você vê, parece um T que está deitado,
T com travessão ali, na verdade, é onde tem o meu patch panel, né? E o X entre dois T's é quando eu estou fazendo a conexão cruzada entre dois patch panels, né? Então, veja, o patch panel da distribuição do piso, o patch panel do backbone, faço as conexões aqui. Em cada andar tem um rack com as suas distribuições. Lá embaixo eu tenho uma sala principal. Essa sala principal é onde eu vou fazer toda a concentração e manobras do edifício como um todo. O outro edifício, se houver, ou quantos edifícios houverem, passa pelo mesmo processo. E eu posso fazer integração desses processos. E a norma tem um detalhe: só pode ter uma sala principal de controle. É como se fosse elétrica, né? Eu tenho a sala de entrada principal de energia, tenho os quadros de distribuição, eu tenho outro prédio, mas aonde está a sua cabine, né, primária, onde faz o controle total, é aquele lá. Então, a mesma coisa aqui. Eu tenho só um lugar é principal, os outros são remotos, são secundários e assim por diante, né? Então, não fugiu muito do que a norma americana, a gente já conhecia da americana, do que a norma ISO, não foge nada, aliás, né? Só especifica melhor, né? E aqui vemos mais uns detalhes mais próximos, né? Ele define, dentro de um edifício principal, o que está envolvido. Desde a tomada de telecom, o ponto de consolidação que pode ter ou não, como esse caso aqui, o distribuidor de piso, o backbone do edifício e o distribuidor do edifício que está aqui embaixo. Aí fechei no edifício, né? A mesma coisa eu vou ter do outro lado, e eu posso fazer a conexão ainda entre os dois. E aí entra, agora onde vai entrar essa outra norma que nós estamos trabalhando? Por exemplo, quais são as distâncias de tubulação que eu posso usar? Quantas caixas de passagem eu posso usar? Que tubulação eu preciso ter para subir, né? Para poder fazer esse acompanhamento? Qual a bitola desse duto? Como é que eu calculo esse duto, né? Qual o tamanho da sala? Preciso ter ar-condicionado? Né? Quantos BTUs eu preciso numa sala? Iluminação, né? Quantos núcleos eu tenho que ter nessa iluminação? Então todos esses detalhes construtivos que estão independentes do procedimento elétrico, né, vamos chamar assim, da norma 14565, ou equivalente a 568, se preferir, são detalhes construtivos que estão saindo nessa nova norma que a gente pretende lançar ainda esse ano. Então, são duas normas para a gente ficar com elas debaixo do braço, né? Vou falar de cabeamento, eu uso a 14565. Eu vou falar da estrutura do cabeamento, vou usar outra que não tem nome ainda, tá? Mas vou ter que dar com as duas. E no futuro a gente vai lançar também de aterramento. Aí já tem que pôr na cabeça, porque vai ter que segurar as duas aqui, pôr na cabeça, a gente vai equilibrando, andando cheio de norma por aí, né? Mas esse é o futuro, como eu falei, que eu estou prevendo, né? E aí fiz mais um macro aqui, para a gente ver mais o que está envolvido, né? Porque quando a gente vê aquele desenho, assusta, né? Parece válvula, não sei se tem alguém aqui do tempo de válvula, né? Pelo menos eu estudei técnica, ainda tinha algumas válvulas, a gente brincava, né? Então, ó, o que eu estou vendo aqui, né? Válvula não, né? Eu falei, onde você tem esse desenho aqui, eu tenho um patch panel, outro patch panel, conexões cruzadas, né? Então eu tenho as distâncias entre elas. Então aí só tentei representar aqui para a gente entender o que está acontecendo. Então esse patch panel é esse patch panel é esse aqui, eu tenho a conexão cruzada entre os dois, né? Então aqui seria o patch panel que está alimentando os usuários no meu andar, aqui é o patch panel do rack do meu andar, então eu vou fazer a conexão cruzada. Aí aquela velha pergunta, mas eu sou obrigado a usar dois patch panels? Não é obrigado, é recomendável, né? A norma não obriga ninguém, a norma só recomenda, né? Por que é recomendável? Porque muita gente quer economizar um, né? Então usa um patch panel só, né? Sim, eu falo, tudo bem, vou usar, né? Não é o ideal, mas o ideal é trabalhar com dois patch panels, né? Aí, então, esses dois estão aqui, esses outros dois estão aqui, olha, então eu venho, esse provavelmente já vai estar lá na sala de distribuição, lá no andar de baixo, já faz parte do meu backbone. Aqui você tem um cabo diferenciado, pode ser um cabo de fibra ótica, né? Pode ser um cabo mais pesado descendo, mas você pode ver todas as possibilidades de conexão que são previstas por norma, né? Até chegar na telecommunication. Agora imagina você testar isso aqui. Eu preciso garantir que tudo isso esteja funcionando, né? De que jeito? Então aí que a gente vai usar um equipamento de certificação calibrado especificamente para isso, e aí então vamos ter alguns resultados, né? Então aqui os modelos, como eu falei, eu posso trabalhar com um patch panel ou com conexão cruzada, né? Então nesse caso você vê, eu posso pegar telefone, qualquer equipamento, câmeras, né? Interligar nas tomadas de telecom e vir com o cabo até um patch panel
E, veja, na parte de trás do patch panel, aqui a parte da frente eu já estou ligando no equipamento ativo, um switch. Isso chama-se interconexão de rede. Quando eu tenho conexão cruzada de rede, então, olha, o procedimento é o mesmo, só que eu adiciono o quê? Mais um touch panel em cima. Então, aqui eu venho por trás, aqui eu faço uma conexão frontal, porta a porta, entre dois patch panels, e esse patch panel aqui é que está dando suporte para o ativo. O que ele faz? Então, eu protejo as portas do ativo. Tá? 10 minutos? Está brincando. Então, eu protejo a porta do ativo. Então, essa é uma forma ideal, né, de trabalhar. Quais são os cabos aprovados por norma? Está aqui, não é novidade nenhuma, né? A norma ISO europeia, né, lá o pessoal conhece como classe. E os americanos determinaram como categoria. Né? Então, categoria começou com 3, porque nunca houve categoria 1 e 2, mas existia a classe A e B. Então, uma certa referência à norma, uma proteção ao conhecimento já existente, eles começaram com categoria 3 os americanos. Mas classe A e B, tipicamente só para telefonia. Hoje, categoria 3 é aceito por norma só para telefonia. O 4 morreu, o 5E morreu, o 5 morreu, o 5E ficou até hoje, né? Está vivo, né? Estrebuchando já as beiras da morte assim, mas está aí ainda, né? Porque vai só até 100 MHz. Categoria 6, que é o classe E, 250 MHz. O EA, que é o 6A, até 500 MHz. O F, lá para a ISO, é o categoria 7 dos americanos, até 600 MHz. Detalhe, classe F, categoria 7, está na norma nacional. Tudo que está aqui está na norma brasileira. Então, a norma brasileira já adotou categoria 7. Muita gente fala, não, mas vi falar que é no futuro. Não, gente, já está aí, já contempla. A norma já está escrita já há 1 ano e meio, né, aprovada desde janeiro. Então, já está aí. Quais são os cabos que ela aprova? O cabo, inclusive a terminologia atual está aqui. Ó. UTP/U, de universal. Então, é um cabo sem blindagem, só pode falar sem blindagem. Eu tenho um TP/F com uma blindagem simples. Por que digo simples? A blindagem de uma folha de alumínio, simplesmente, pessoal, só isola 60 Hz. Frequência de 60 Hz. Então, alguém fala, eu vou colocar um cabo blindado aqui porque eu estou com um problema aqui de celular entrando. Não funciona. Se você precisar fazer uma blindagem mais eficiente, tem que partir para um cabo mais eficiente. Cabos UTP folhado, né, o foil, que é chamado TP/F, uma folha de alumínio, só isola 60 Hz. Ou seja, olha, meus cabos têm que ficar muito próximo da rede de energia e por norma não pode ser superior a 20 amperes, a rede de energia naqueles circuitos. Aí você pode trabalhar com esse cabo. A área industrial, a área que tem muito problema com interferência, lá na Avenida Paulista em São Paulo, por exemplo, é um caos, né, de frequências. Então, tem que trabalhar com esse cabo aqui. Ó. Com esse aqui não funciona. Tem áreas lá que não funciona mesmo. Né? Aliás, nem o rádio do carro às vezes funciona direito. Tamanha uma tolada de frequências lá. Né? Então, esse cabo aqui é um cabo bem mais parrudo. Ele tem uma malha parecida, quem anda assim, parece um cabo coaxial. E você tem um envelope de alumínio por par. Então, quando você abre, cada par está dentro do envelope de alumínio. Então, esse é um cabo. E outra, cabo blindado tem que ser aterrado. Aterramento eficiente. Né? Porque cabo blindado com aterramento ineficiente, pessoal, é pior do que sem blindagem. Porque aí todas as cargas vão ficar acumuladas no sistema e vai descarregar na linha. Né? Trocou a cor, não sei por quê. Bom, então aqui nós temos uma ideia, essa aqui é a tabelinha que está na norma. Quais são os cabos de fibra ótica que podem ser usados? Já vimos de cabo metálico, cabo de fibra. Os cabos de fibra mundialmente foram denominados ou classificados como CDR, o M1, M2, M3, M4. Antigamente não precisava disso porque só tinha fibra 62, né? 0,5, então não precisava. A partir daqui, pessoal, nós temos fibras de bitolas diferentes. Eu preciso agora nomeá-las diferentemente. Né? Então, o N1 seria a fibra de 62,5, o N2 já é a fibra de 50 micrômetros, a fibra N3 é a fibra de 50 micrômetros melhorada, e a M4 é a super melhorada, né? Que vai usar para 10 gigabit em data centers. Então, hoje você tem aqui as classificações todas. Da norma, essa tabelinha lá na norma. Aí não ganha bola também. Aí, pessoal, e as fibras monomodo? Monomodo também recebeu classificação. O S1, o S2
E OS3 só aparece no documento da ISO, não aparece no documento da norma americana. Nós incluímos tudo, né? Por isso eu coloquei essa indicação, olha, esse aqui não é referenciada na norma 568C, eu só referenciei essas duas. Como ela está em atualização, talvez a 568B já apareça, né? E aí quais são as diferenças nessas normas, né? Então hoje, quando eu quero comprar uma fibra moderna de longa distância, então eu vou dizer que eu preciso de uma fibra que seja OS3 652D, ela tem que estar gravada isso, né? Por quê? Porque a 652D, chamado Zero Wither Peak, ou seja, fica isso, é um problema que tem entre dois canais de comunicação dentro da fibra. Esses dois canais de comunicação, em multiplexação, não passa o feixe de luz. 1492 nanômetros, por exemplo, não passa. Então, essa fibra Zero Wither Peak foi resolvido isso, é uma fibra modernista, vamos chamar assim, né? Então, hoje, grandes distâncias, essa é a fibra ideal, a 652. Então, está tudo sendo referenciado lá. Também foi referenciado a classificação de flamabilidade. Hoje são fatores importantes. Então, por exemplo, um cabo óptico que tem uma carga de gel dentro do cabo. O que é uma carga de gel? É uma gelatina que é colocado lá para servir como barreira de água. Então eu posso enterrar um cabo diretamente no chão, abro uma vala, enterro o cabo, deixo o cabo em postes. Então pode entrar água no cabo. Se entrar água no cabo, por incrível que pareça, a fibra teme água, ela decompõe. A água decompõe a fibra com o passar dos anos. Então eu preciso evitar fazer essa barreira. Mas o gel é inflamável, então o gel não pode entrar dentro do prédio. Eu não posso pegar um cabo que tem gel, proteção contra umidade, e entrar com o cabo dentro do prédio, que em caso de incêndio eu tenho um pavilhão, ele leva fogo lá dentro, não dá para center, né? Então existe a chamada regra dos 15 metros. O cabo pode entrar dentro do prédio no máximo 15 metros, dentro de tubulação de aço, terminando numa caixa de aço, e ali eu vou colocar um cabo chamado indoor-outdoor, né? Ou CFOT, que é a classificação da ABNT, que é um cabo de terminação livre de gel. Então faça a emenda, a fusão dali, ali você sobe e desce, faz um passeio dentro do prédio. Mas o cabo gelado, no máximo 15 metros, tubulação de aço, e não vai fazer como eu vi num data center, não. O cara entrou no máximo 15 metros dentro do data center do cabo, né? Beleza, vai pegar fogo, vai dentro do data center dele, né? Então nós temos classificações aqui específicas, né? Então o cabo CNT é um cabo pleno, é um cabo pleno é para trabalhar no fogo, cabo CNR para trabalhar em elevação, trabalhar de pé, o cabo CN trabalha na horizontal, CNX, cabos para escritórios pequenos. Esse cabo é pavio, pegar fogo, ele sai queimando e não para mais, né? Esses três cabos, eles são auto-extinguíveis. Se você tirar a fonte de chama dele, ele apaga sozinho. Esse aqui tem que jogar muita água para apagar. Então é um cabo assim, não se pode usar em áreas industriais, escolas, né? Shopping, essas coisas não pode usar o CNX. Né? Então os cabos cresceram, evoluíram, né? Naturalmente, e hoje esse é o ambiente, né, de trabalho básico aprovado por norma. É um canal de comunicação, né? Esse desenho aparece lá na norma. Então aqui nós temos o primeiro conector, né? O segundo conector aqui atrás do touch panel, o conector frontal, né? E faço as conexões até aqui. Esse é o canal. Esse é o canal que o equipamento tem que medir por completo. Tá? E, então, como eu falei, o futuro das redes, pessoal, é conhecer norma. Hoje em dia se fala de edifícios inteligentes, edifício verde, né? Então, isso está crescendo no mundo inteiro. Então, e uma coisa que está crescendo é o uso de equipamentos portáteis. Então, hoje quase todo mundo tem um equipamento smart. Eu estou fazendo acessos a redes em qualquer lugar do mundo, se faz N aplicativos para esses equipamentos, e uma coisa que nós não podemos esquecer também, né? Então o Wi-Fi, né? As redes sem fios espalhadas aí pelo mundo, nas escolas, em qualquer outro ambiente, eu preciso ter equipamento. Esse equipamento tem que ter também regras de uso, tem que ter proteção, antivírus, uma série de outros fatores. Então isso também é o futuro das redes, né? Cada vez se vende mais tablet, aqui é uma pesquisa que nós fizemos, né? Só em 2012, né, 119 milhões de equipamentos foram fabricados e espalhados pelo mundo, né? Então, zerou. Então, e os edifícios hoje são assim, convencional, era tudo separado. Você tinha, por exemplo,
O controle do ar-condicionado, diferente. Eu tenho controle de iluminação, um cabo diferente. Eu tenho controle elétrico, um cabo diferente. E tudo era diferente. Está migrando para um ambiente em que tudo está integrado. Está chegando um momento, pessoal, que com um teclado, ou um notebook, ou o seu smartphone, eu posso controlar um prédio. Vai exagerar? Não. Isso já está acontecendo. Né? Então, hoje eu posso usar os cabos com tudo. Hoje eu tenho as câmeras digitais, que quem diria que um dia eu ia colocar um cabo TP 4 pares na câmera. Está aí, isso funciona hoje normalmente, né? A aplicação de câmeras hoje é a coisa mais comum do mundo. Não sei se vocês já souberam, mas hoje eu posso controlar a iluminação com cabo TP de 4 pares. Né? Como é que funciona? Aqui é que o slide, infelizmente, perde um pouco aqui o seu contraste, né? Mas aqui está mostrando um sistema comum de controle de iluminação do mercado. Então você tem o painel elétrico, você tem alguns controladores a mais, você coloca mais cabos, mais sensores para poder controlar. Então hoje já tem uma tecnologia do seguinte: remove todos os reatores que você tem aqui, remove todo o cadeamento que você tem aqui, não preciso mais do quadro elétrico de controle de iluminação, dos disjuntores, nada. O que eu preciso? Um rack e um switch específico. Vai sair um cabo de 4 pares daquele switch, naquela porta, e vai vir num sensor, que vai estar aqui próximo, do sensor para a luminária. E a luminária é LED. Então, o que eu vou dizer para essa luminária? Olha, se tiver 20 pessoas no auditório, você diminui a luz lá de trás, porque eu estou gastando, não preciso disso. Então, ele está identificando a quantidade de pessoas que tem aqui, e um comando que eu dei para ele, ele vai verificar isso. Por exemplo, na hora de ir embora, você me acende as luzes lá fora, né? E posso colocar um follow me, né? Então, à medida que eu vou andando no ambiente, ele vai detectando e vai acendendo as luzes à minha frente, imediatamente à minha frente. Lá atrás está apagando. Eu estou trabalhando na minha sala, só aqui está acesa. Aí eu saio daqui, apago a minha sala, ele vai acendendo aqui para mim. Vai ser coisa do futuro, não? Estou instalando isso atualmente lá no nosso show. Daqui a um mês pode passar lá, você vai conhecer essa tecnologia. Elimina-se reatores, elimina-se cabos, e com uma garantia de 70% de economia no final do ano na conta de luz. Edifícios verdes estão buscando isso enormemente. Então, olha, ligar luminárias, LED, tudo com cabo de 4 pares. Esse é o futuro. E para vocês terem uma ideia, não sei se vocês já ouviram falar, lâmpada incandescente, a partir de 2016, não será mais fabricada. Guarda a sua lá com o museu, porque se eu mostrar um dia para o seu neto, ó, era assim as lâmpadas no passado. Avô, que coisa ruim. Mas era isso aí, tá? A partir de 2016, lâmpadas incandescentes deixam de existir. A partir de 18, essas fluorescentes deixam de existir. Tá? E vamos começar a trabalhar tudo com LED. Tá? Hoje LED custa caro. À medida que se fabrica mais, né? Vai cair bastante o preço. E o LED eu posso dizer para ele que eu quero, né? Eu posso dizer para ele, muda de cor, né? Está frio, sempre fica azul. Se está quente, você fica vermelho. Eu sempre mudo. Né? Exageros à parte, mas é isso que vai acontecer. Controle total de um prédio, controle total da sua residência. Esse é o nosso futuro. E só um detalhe para terminar, extrapolando aqui. Já ouvi essa pergunta, por isso que eu coloquei aqui. Eu sou obrigado a seguir norma? Norma é lei? Se eu não seguir norma, eu sou preso? Não. Não é preso. Aí fiz uma pesquisa, pessoal. A norma da BNT são normas técnicas, enquanto que as leis são jurídicas ou legais. Então as diferenças entre as duas passam pelos distintos objetivos e campos de competência e diferentes linguagens em outros aspectos. Uma é técnica, outra é jurídica, por isso que ela não é lei. Agora, disso resulta que as normas técnicas cabem exclusivamente interpretação e aplicação técnica pelos técnicos qualificados. Enquanto que a norma legal cabe exclusivamente interpretação e aplicação jurídica pelo juiz de direito. Fala, e daí? Então, olha que interessante. O Código de Defesa do Consumidor diz, é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, no inciso 5678, né? Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou, se as normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia e Normalização do Comércio, aí eu posso usar outra coisa. Ou, mas não tinha norma, então eu fiz, tá? Se não existir. Conclusão, pessoal, as normas podem não ser leis, mas por lei nós temos que seguir as normas.
Então é um bom argumento para levar para o cliente, é um bom argumento para nós trabalharmos mais corretamente. Norma existe? Existe, está aí, para todo mundo ler, né? Então, ali dá um exemplo da ideia, né? Se cai um prédio, eles vão pegar quem? Pega o engenheiro, pega o arquiteto, porque ele tinha a obrigação de ter feito de acordo com a norma. Mas eu não sabia que tinha norma. Você, quando recebe uma multa por farol vermelho, você pode alegar para o guarda que você não sabia que farol vermelho você não pode passar? Né? Então, vai pagar a multa, não é chateado, mas vai ter que pagar, né? Então é assim que funcionam as coisas, pessoal. Então, só para fechar, os projetos de rede no futuro devem ter em conta a maior quantidade de usuários, dispositivo, largura de banda, né? Convergência, futuras aplicações em áreas gerais, até a área de alimentação, gestão do controle, menor impacto ambiental. Estão programando essas lâmpadas aí justamente com esse objetivo, né? De reduzir o consumo e qualidade, melhorar a qualidade de energia, né? Então, é inevitável que tudo isso aí vai ficar velho, né? E que no futuro tudo isso aqui a gente vai ter que jogar fora, né? Vamos melhorar os carros, melhorar os equipamentos, reduzir, né, a quantidade de produtos, né, no mercado. E a gente nunca sabe onde é que a gente vai encontrar tecnologia, né? Essa foto é só para vocês entenderem, é um engenheiro americano que pirou, né, falou, estou cheio de tecnologia e saiu, falou, vou morar na rua. Só que ele não esquece de levar o seu notebook, né? Então é isso, pessoal. No mundo todo a gente vai estar encontrando tecnologia e o nosso futuro a gente nunca sabe onde vai deixar. Então, agradeço a atenção, né, e o colega vai dar continuidade aqui.